Dia a todos, é bom estar com vocês, revê-los novamente. Estou aqui para começar a fazer algumas transmissões a respeito do nosso curso Português para o Latim e para o Grego Antigo. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que essa iniciativa ela não é uma iniciativa que tenha o objetivo de substituição de aulas presenciais por aulas não presenciais. Eu decidi fazer isso por moto próprio, por conta, justamente, primeiro, da insistência de muitos alunos de que não gostariam de se afastar durante esse período nefasto do coronavírus, ficar em casa sem poder estudar nem um pouco, sem ter alguma orientação, e principalmente para que a gente não se afaste. Né? Obviamente, assim que essa tempestade, que esse desastre passar e a gente puder se reencontrar, nós teremos sim, seguramente alguma forma de recuperação desse tempo perdido. Espero eu, né? Espero eu. Quer dizer, não é ninguém aqui em sã consciência pode afirmar que nem o presidente da República ontem à noite de que isso aí é uma gripezinha ou de que é um resfriadinho, né? Nós temos consciência plena de que estamos num período muito terrível da nossa vida, não só no Brasil, mas principalmente aqui, porque nos afeta, mas no mundo inteiro e onde as consequências são muito mais complexas. Então, decidi fazer esses pequenos vídeos, são pílulas, na verdade, que servirão, né, de uma base para que você possa estudar em casa. Eu vou passando também os handouts que forem sendo necessários. Eu sei que muita gente me escreveu pedindo o handout da aula 1, que era o programa, e o handout da aula 2, né, que a gente ainda não terminou. Né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que, com o tempo, né, hoje, por exemplo, se eu fizer alguma coisa nova que não tenha no handout da aula 1, e eu seguramente acho que não conseguirei fazer, já que ontem, por exemplo, eu fiz o vídeo de elegia, demorou 30 minutos, e eu acho que é o máximo que a pessoa aguenta nesse tipo de interação, que é a interação de vídeo, principalmente do ponto de vista de uma ação que seja intelectiva, né? Então, a gente vai fazendo tudo com muita calma, com muita tranquilidade, sem a mínima pretensão de esgotar, não só do ponto de vista da extensão do curso, como havia sido planejado, e tampouco do ponto de vista da verticalidade do curso. Então, essa parte, realmente, eu deixo para vocês, e isto coloco à disposição de vocês, me coloco à disposição de vocês em qualquer das mídias, enfim, principalmente nas mídias sociais, quer dizer, daquelas que eu participo, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, talvez ainda eu pense em montar um grupo de WhatsApp, mas eu não gosto muito de WhatsApp, eu acho que incomoda demais. Então, e a gente se torna um viciado disso, inclusive tem gente que não consegue viver sem, né? Então, retomando, primeiro, aquilo que foi discutido na aula passada. Né? Pessoal, faz tanto tempo, mas discutindo basicamente o seguinte: primeira coisa que foi discutida é justamente a bipartição do enunciado em língua portuguesa, imaginando então que todo enunciado seria bipartido, né? Ou seja, você tem uma primeira divisão dessa frase, né, em língua portuguesa, que dividiria-se em duas grandes partes, que seriam termos que são essenciais, que seria o sujeito e o predicado. Né? Na verdade, a gente sabe muito bem que essa estrutura bipartite, ou bipartida da frase, ela é, em certa medida, uma falácia, uma vez que nós encontramos muitas estruturas, e hoje a gente vai se debruçar a respeito delas, que não possuem uma dessas partes. Né? Ou seja, pensar que sempre haverá uma frase contendo sujeito e predicado desconsidera a possibilidade de existência daquilo que é o sujeito inexistente, ou melhor, uma frase sem sujeito, que é um fenômeno que não é da língua portuguesa, ali ocorre, e, portanto, a gente deve considerá-lo. Na aula passada, além dessa bipartição
da frase entre sujeito e predicado, nós observamos também como se detectar o sujeito em língua portuguesa, né? Supondo também que a estrutura mais comum em língua portuguesa é justamente você observar ah, uma, ah, uma frase com uma coisa chamada ordem direta, né? Ou seja, o português ele tem uma sintaxe que é uma sintaxe de posição e, portanto, numa estrutura que fosse mais ortodoxa, nós encontraremos primeiro o sujeito e depois o predicado. Então, portanto, sempre ou não, quase sempre, em estruturas mais comuns, digamos assim, há que se supor que o sujeito precede o predicado, né? A partir daí, a partir dessa observação de como que é o sujeito, como ele funciona, nós vimos também que esse sujeito tem uma forma simples de ser encontrado dentro de uma frase, né? Uma vez que ele se associa ao verbo e esse verbo ele age na mesma pessoa e no mesmo número que o sujeito. Então, se o sujeito é de primeira pessoa do singular, o verbo estará na primeira pessoa do singular. Se for de segunda, vai estar na segunda. De terceira, na terceira. E na primeira do plural, segunda do plural ou terceira do plural. E, portanto, havendo essa correspondência entre o número e a pessoa do sujeito e o verbo, você identificaria observando primeiro a posição, em segundo lugar, essa concordância, né? E aí você detectaria o sujeito. Outra possibilidade que deve ser observada para que a gente garanta a encontrar o sujeito de uma forma precisa era justamente você verificar que você vai poder substituir esse sujeito pelos pronomes pessoais. E aí, fazendo isso, você consegue confirmar ou não se esse sujeito é realmente o sujeito que você busca dentro da frase. Pois bem, na sequência disso, na sequência da detecção do sujeito, nós passamos a observar uma outra questão, que era a questão justamente dos tipos de sujeito, não é? E aí eu me lembro muito bem, eu fiz um esquema no quadro que dizia: então a primeira coisa que eu tenho que observar em relação ao sujeito é verificar se ele existe ou não. Por quê? Se ele não existir e, portanto, a gente estiver diante de uma frase sem sujeito, isso significa que a minha classificação na sequência ela não deve ser observada, tá certo? Então, na verdade, a gente tem essa possibilidade. Perfeito. A partir do momento, então, que ele existe, ele pode ser um sujeito determinado ou pode ser indeterminado. E, nesse sentido, nós observamos nessa primeira divisão, que é verificar que o indeterminado, em língua portuguesa, se realiza de duas formas possíveis. A primeira delas, observando se um verbo dentro de um enunciado em terceira pessoa do plural, para quem essa terceira pessoa do plural não pode estar, obviamente, ligada, quer dizer. Então, para que você construa uma indeterminação com terceira pessoa do plural, você deve imaginar que seu texto, a frase que você está observando, não existe por perto uma terceira pessoa do plural que efetivamente possa ser sujeito. Ou melhor, que essa terceira pessoa do plural não produza uma ambiguidade, e isso é muito possível. Na verdade, quando você usa a terceira pessoa do plural para indeterminar, na verdade você quer, o enunciador ele não quer que a pessoa saiba, né? Então a gente brinquei na sala de aula, falei assim: olha, falam muito mal de você por aí. Então, ao falar muito mal por aí, mas quem falam, a gente pergunta alguém, né? Alguém, entre aspas, brincando, né? Ou seja, alguém fala mal de você, mas você não quer dizer, você não pode dizer quem é. Ou seja, essa é uma indeterminação do sujeito em terceira pessoa do plural. A segunda forma que nós encontramos foi justamente a observação da indeterminação do sujeito com terceira pessoa do singular, mas o se, índice de indeterminação do sujeito. Há que se notar que, principalmente, essa estrutura ela ocorre de duas formas.
Primeira delas, com verbos intransitivos ou com verbos transitivos indiretos, né? Por quê? Porque, na verdade, você vai utilizar esse verbo intransitivo ou transitivo indireto na terceira pessoa do plural e colocar o ser. Precisa-se de empregados, é o exemplo corriqueiro que nós encontramos, ou precisa-se de balconistas, né? Notar bem que é impossível que esse balconistas seja sujeito de precisa-se, uma vez que o precisa está na terceira pessoa do singular e balconistas está no plural. E, portanto, já você eliminaria a possibilidade pela identificação do sujeito. Então, você não sabe efetivamente quem é que precisa, mas alguém precisa. E, portanto, ele existe, mas ele é indeterminado. Ainda que eu falasse assim, precisa-se de ajuda, né? A ajuda jamais poderia ser também sujeito dessa frase, uma vez que você não tem um sujeito com preposição antecipada, não existe um sujeito preposicionado na língua portuguesa, e, portanto, na língua portuguesa, e acho que nenhuma outra, você vai poder estabelecer esse termo como sendo sujeito, né? Ou seja, a ajuda jamais poderá ser sujeito. Ótimo. Excluímos, então, o sujeito indeterminado. Se ele não é indeterminado nessas duas possibilidades, e são elas as únicas duas, então eu vou para a possibilidade da determinação do sujeito, não é? Eu preciso saber primeiro se o sujeito ele é explícito ou não explícito, né? Então, quer dizer, se ele não for explícito, isso significa dizer que estamos diante de um sujeito chamado oculto, mas mais comumente hoje chamado de sujeito desinencial, né? Ou aquele que sofreu apagamento, ou ainda aquele que está elíptico, né, dentro da estrutura da frase. Então, eu posso dizer, estamos muito felizes hoje de estarmos nos revendo e estamos felizes, o sujeito só pode ser nós, uma vez que a desinência do verbo estamos determina uma primeira pessoa do plural. Ótimo, tiramos esse. Se não é oculto, então isso significa que ele é um sujeito é um sujeito que existe, é determinado e está explicitamente apontado na frase. Pois bem, se for um sujeito determinado e, portanto, explícito e não implícito, como o que acabo de dizer, então a gente estaria diante de duas possibilidades primeiras, né? Quer dizer, a gente vai saber se o sujeito é simples ou se ele é composto, o que é muito simples de ser observado a partir do momento em que eu encontro o sujeito e noto que esse sujeito ele tem um núcleo ou mais de um núcleo. Se ele tiver mais de um núcleo, estamos diante de um sujeito composto. João e Maria foram ao cinema, não há a menor dúvida que estamos diante de um sujeito composto, determinado e composto, e se só apenas o João foi ao cinema, um núcleo apenas, e, portanto, nós estamos diante de um sujeito simples. Diante do exposto, então, nós teríamos essa grande estrutura, né, resguardada dentro desse guarda-chuva de uma classificação dos tipos de sujeito. Perfeito. Vimos também na última aula que existe uma estrutura na língua portuguesa muito interessante, que é a utilização do pronome pessoal se de duas formas distintas do ponto de vista da sintaxe e, principalmente, do ponto de vista semântico, né? Porque, veja só, a gente tem, basicamente, então, aquela estrutura que acabamos de falar, que é a do sujeito indeterminado com terceira pessoa do singular, mais o se, né? Mais um C, índice de determinação do sujeito, e nós observamos que essa estrutura só acontece quando estamos diante de um verbo intransitivo, vive-se bem aqui, ou precisa-se de empregados, esse C, índice de indeterminação, se caracteriza justamente por não se saber quem vive e não saber-se quem precisa. Ótimo. Índice de indeterminação do sujeito.
Entretanto, nós temos um outro C muito semelhante a ele, que é o C que é utilizado justamente com verbos transitivos diretos, né? Ou seja, verbos que admitem basicamente a forma passiva, né? E nós vimos basicamente que a estrutura do verbo transitivo direto com mais C é uma possibilidade dele, é que esse C seja uma partícula apassivadora. Nesse sentido, aluga-se casa ou alugam-se casas, fazendo a regra da concordância do sujeito com o verbo, você nota que aluga-se casa, casa é alugada e, portanto, nós estamos diante de um se partícula passivadora. Alugam-se casas, as casas são alugadas. Portanto, a gente tem uma estrutura aí na língua portuguesa que é muito interessante, que, na verdade, você constrói uma frase na passiva sintética e não na passiva analítica, né? Omitindo, portanto, na sintética, o agente da passiva. Vamos pensar. Esta casa é alugada pela família, né? Então, esta casa é alugada pela família. A família aluga a casa, esta casa. Então, nesse caso, se eu quiser omitir quem é que está alugando, que é a família, né? Esta casa é alugada pela família, eu tiro o pela família e falo esta casa é alugada. Ou simplesmente aluga-se esta casa. Ótimo. Na estrutura do português contemporâneo, é muito comum, então, quando você quer excluir, não enunciar aquele que realiza a ação na voz passiva, você constrói uma frase na voz passiva sintética, usando então o verbo transitivo direto mais o C partícula passivadora. Pois bem, a gente viu, a título de curiosidade, que essa estrutura ela é uma estrutura mais recente da língua, porque, na verdade, por exemplo, em Camões, por exemplo, a gente tem estruturas do tipo formou-se Portugal de homens fortes. Né? Vamos pensar nessa estrutura. Formou-se Portugal de homens fortes. O que seria? Quem seriam este de homens fortes? Né? Na verdade, essa estrutura formou-se Portugal de homens fortes, a gente poderia fazer a desenvolvida dela, ou seja, essa é uma passiva, portanto, a gente poderia dizer que Portugal foi formado por homens fortes, não é? Isso então é uma curiosidade interessante, ou seja, nós teríamos então na passiva supostamente sintética no português do século XVI a possibilidade de encontrarmos um agente da passiva antecedido de e não de por, não é? Essa é uma estrutura muito interessante, muito bacana, ocorre na língua formal, principalmente nos textos literários, né? Não só em Camões, vocês vão encontrar em outros textos do século XV, XVI, XVII, XVIII, vocês encontrarão com uma certa quantidade razoável desse termo. O que há que a gente tem de dividir aí? O que a gente precisa separar? Né? Isto é, o que há de importante nessa associação entre a ideia semântica do índice de determinação do sujeito e do se apassivador? Notem bem que, quando eu estou diante do índice de indeterminação do sujeito, se índice de determinação do sujeito, eu quero esconder, eu quero omitir quem é o sujeito agente. Portanto, aquele que realiza a ação. Precisa-se de empregados, você não sabe dizer quem precisa, mas alguém precisa. Certo?
Vive-se bem aqui. Mesma coisa, alguém vive bem aqui, mas você não sabe dizer quem é este sujeito. Ok, quando eu falo aluga-se casas, a mesma coisa acontece. Porque você sabe que a casa é alugada, mas você não sabe quem é o agente da locação, não é? Ou da venda da casa, se for o caso de vende-se casa. Então, você vai ter aí uma correspondência semântica entre essas duas estruturas em que está omitido o agente. No primeiro caso, está omitido o sujeito agente. E no segundo caso, está omitido o agente da passiva. Portanto, nós estamos diante de duas estruturas semelhantes em que uma eu omito o agente da passiva e no outro caso eu omito o sujeito agente. Pois bem, então esse é o resumo da nossa aula passada. Bem resumido, na verdade, porque aqui eu estou levando alguns minutos, deixa eu ver quantos. Estou levando aqui 20 minutos para alguma coisa que eu tinha demorado 1h30 para falar. Ou seja, eu sou muito prolixo, né? Enfim, se dá para resumir, dá para resumir. Outras coisas foram discutidas na nossa aula passada. Entretanto, ficou faltando uma coisa importante, que era justamente o sujeito inexistente, isto é, a frase sem sujeito. Né? E no handout que eu havia dado para vocês, eu tinha dado alguns exemplos. Mas, basicamente, nós temos que observar que você tem, na frase sem sujeito, você não tem a localização do termo sobre quem recai o enunciado do predicado. Isto é, você tem um predicado que é composto por dois ou um elemento apenas, ou pode ser mais, falei besteira agora, quer dizer, um ou mais elementos, e você não tem o termo sobre quem recai esse enunciado. Né? Esta é a primeira ideia. Diz Evanildo Bechara a respeito do sujeito inexistente ou da oração ou da frase sem sujeito. Porém, há casos em que as orações não têm sujeito. Não se trata, entretanto, nem de sujeito oculto, nem de sujeito indeterminado. A verdade é que, nas referidas orações, não se pensa em atribuir a declaração expressa no predicado a quem quer que seja, ou seja, ela não recai absolutamente sobre ninguém. E isso, sob o ponto de vista, do ponto de vista técnico, semântico, inclusive, você pode começar a fazer uma pequena elucubração que, se não cai sobre ninguém especificamente, poderia ser uma possibilidade de recair sobre todos, né? Ou seja, pensem nisso, acho que é uma boa dica. Já o Adriano da Gamba Curi vai dizer a respeito da mesma circunstância, isto é, das frases ou das orações sem sujeito. Há orações unimembre, fazendo uma distinção da bimembre, ou da bipartida, ou da unipartida, né? Sujeito e predicado, termos essenciais da oração. Sem sujeito, constituídas apenas do predicado, que é, pois, o núcleo da oração e, em rigor, o seu único termo essencial. A gente fez uma pequena elucubração na nossa aula dizendo o seguinte: se sujeito e predicado, isso é uma crítica à gramática tradicional, apesar da gente estar fazendo aqui um curso de gramática tradicional. Se os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, e existe orações sem sujeito, isto significa dizer claramente que não estamos diante de termos essenciais, já que sua essencialidade inexiste. Então, é algo a se pensar a respeito dessa nomenclatura. Pois bem,
Então vamos pensar em algumas possibilidades, né? Em algumas possibilidades de sujeito inexistente. Por favor, então, a primeira e mais óbvia, e aquela que as pessoas sempre caem ou incorrem no erro, principalmente o nosso ministro da Educação, é quando a gente usa o verbo haver, né, no sentido de existir, tendo em vista a indicação de um tempo passado. Eu digo, há dores no mundo, verbo no sentido de existir. Há dores no mundo, né? Então, quando eu digo há dores no mundo, é uma circunstância em que este enunciado, essa ideia de existir dores no mundo, ela recai não sobre uma só pessoa, mas por uma gama enorme de pessoas. Vejam só a segunda possibilidade, que é a ideia de tempo, o uso do verbo haver, no sentido de um tempo transcorrido no passado. Há anos não o vejo. Há anos não o vejo. Essas frases todas que estou dizendo estão no seu handout. Eu quero dizer, há anos não o vejo, esta ideia recai sobre um tempo passado, ou seja, é decurso de tempo. É um tempo que se passa em que não acontece uma determinada ação, né? Então ela explicita esse decurso de tempo. A segunda forma, vocês vão ter o verbo fazer, também indicação de tempo passado, ou ainda tendo o seu sentido associado a fenômenos naturais. Eu digo, faz frio à noite, ou faz dias que não o encontro. Então, notem bem, existe uma semelhança entre o verbo fazer e o verbo haver no sentido de tempo transcorrido. Ou seja, eu posso falar faz muitos anos que não o vejo, e eu posso falar há muitos anos não o vejo. E nesse sentido, notem que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então não fazem anos que não o vejo. Isso está em desacordo com a norma culta. Ou há anos que não o vejo, também não dá pé. Há anos não o vejo. Então, nesses dois casos, a gente tem então a ideia, primeiro, dos fenômenos naturais, faz frio à noite, faz calor no verão, né? Nós temos então faz dias e não fazem dias. Então, quer dizer, tempo passado com o verbo fazer, tempo passado com o verbo haver, terceira pessoa do singular em ambos. Depois, você tem haver no sentido de existir, um primeiro caso, e um segundo caso, fazer associado a fenômenos naturais. A terceira possibilidade que nós temos aí no seu handout, então, que são 3 dias de caminhada. São 3 dias de caminhada. A indicação de tempo e distância com o verbo ser, você note bem que aqui, ao contrário dos outros dois casos, você tem aí uma ideia, uma assimilação do predicado pelo verbo ser. A gente vai ver isso quando formos discutir concordância verbal, que essa é uma concordância muito comum de você estabelecer o verbo ser com o predicado e não com o sujeito. Porque aqui o sujeito não é efetivamente, são 3 dias. 3 dias não são. É essa a ideia. Quer dizer, o tempo decorrido para esse percurso é um percurso que leva 3 dias. E, portanto, 3 dias não é sujeito de nada. É simplesmente uma indicação de tempo que está sendo atribuída ao enunciado de forma geral, que cabe a todos, porque será os mesmos 3 dias para todas as pessoas que forem no mesmo tipo de veículo, né? Por assim dizer.
Poderia também usar o verbo ser na indicação de tempo. É outono. Chegou o outono, minha gente? É outono. Então, é a mesma coisa, esta ideia, o outono é para todos. Ele existe para todos. Perfeito. E todos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, a ideia de relampejou ontem à noite, nevou no nordeste dos Estados Unidos, a mesma coisa, ou seja, você vai ter aí uh, a possibilidade de estabelecer a ideia, então, do verbo de indica fenômeno natural, e esse fenômeno natural vocês vão ter ali como um verbo sem sujeito. Pois bem, tendo em vista isso, vocês podem então recapitular esta aula 1. Na verdade, foi uma aula 1 bem longa, e ainda hoje eu vou postar começo da segunda aula da gente, e talvez eu chegue até a terceira. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que foi um prazer retomar o nosso curso de português para o latim e grego antigo, que a partir de hoje chamarei nas redes de PLGA. Para não ficar essa palavra, não. Então, PLGA, português para o latim e o grego antigo. Até a próxima, e foi um prazer estar com vocês.